Amém? Amém, amém. Algumas pessoas me perguntaram, pastor, quando a igreja deve voltar? Se continuarem caindo os índices de internação em leito clínico e também em UTI, como vem acontecendo, provavelmente, primeira semana de maio, a gente deve retornar. Primeiro domingo de maio, provavelmente nós estaremos de volta em adoração ao Senhor presencial. É muito bom ter a igreja aqui, mas é muito bom também proteger a igreja. Então, se nós tivermos com segurança, estaremos retornando na primeira semana de maio. Então, você em casa, deixa aí guardado aquela roupa preparada para vir ao culto. Logo, logo você vai usar o seu calçado, a sua roupa, o seu relógio. Prepara a Bíblia para você trazer para o culto, para adorar ao Senhor nosso Deus. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo de número 16. Achou? Diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado a Deus por mais um dia, obrigado pela palavra do Senhor que podemos consultá-la livremente e aplicá-la, ó Deus, ao coração de cada um de nós. Ó Deus, obrigado porque estamos sem o culto presencial no templo, mas a tua igreja se faz presente online, ó Deus, adorando ao Senhor nessa transmissão do culto da Primeira Igreja Batista. Ó Deus, muito obrigado por esse mecanismo, por essa tecnologia, que, ó Deus, podemos nos reunir mesmo estando à distância. Muito obrigado, ó Deus, traz edificação à nossa vida, à nossa casa, para que tenhamos comunhão, ó Deus, uns com os outros, pelo Espírito do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Paulo escreve uma carta à igreja que está na Galácia. Ele fala à igreja da Galácia e também diz aos Gálatas, ficando bem claro que o destinatário da sua carta são os crentes que estão na Galácia. Ele vai escrever provavelmente no final do ano de 48, início de 49, porque ele faz menção do concílio de Jerusalém, da decisão que foi tomada em Jerusalém, quando aqueles que não eram judeus, os gentios, eles deveriam ser circuncidados. Então Paulo faz menção desse concílio que aconteceu em Atos capítulo 15.
E esse concílio aconteceu 47, final de 47, início de 48. Então, se ele escreve a carta, parece que imediatamente após o concílio, ou foi no final de 48, ou no início de 49. Paulo vai escrever essa carta aos Gálatas falando daquilo que é essencial. No capítulo 1 ele vai dizer que Deus não está preocupado com a aparência, no versículo 6. Não se te dá, porque Deus não me dá. Aqueles que pareciam ser alguma coisa no outro tempo, diz ele, não significaram coisa alguma, porque Deus não se importa com a aparência do homem. Deus não está preocupado com a aparência em si mesmo. Deus está preocupado com o sentimento com o qual você se relaciona com Ele. E a carta aos Gálatas vai avançando. Passo a passo, Paulo vai orientando. No capítulo 2, ele vai advertir o apóstolo Pedro, que era o líder da igreja, por causa de seu comportamento. Enquanto estava com os judeus, o comportamento era um. Enquanto estava com os gentios, o comportamento era outro. E a partir do versículo 13 do capítulo 2, ele vai dizer, quando vi que não andavam bem e direitamente, adverti o apóstolo Pedro na presença de todos, dizendo, se tu, que és judeu, se comporta como gentios, como queres tu exigir que os gentios se comportem como judeus? E ele vai advertindo no capítulo 3, 4 e no capítulo 5 que nós lemos. Então ele vai dizer à igreja da Galácia, há uma coisa que é fundamental para aquele que quer servir ao Senhor Jesus. Ele diz, você tem que consertar a sua vida. Paulo vai mostrar claramente, tal qual o profeta Malaquias, que existe um divisor de águas para quem quer servir a Jesus. Quando o garoto foi criado num bairro onde muitas pessoas se perdiam pelo caminho da bebida e das drogas. E observava claramente que em um determinado tempo de sua vida, alguns deles, poucos, mas alguns, aceitavam Jesus. E eles não mais estavam no bar. Eles não mais estavam nas rodas dos beberrões. Ele havia mudado de vida. E as pessoas diziam, como foi que você parou de beber? Como foi que você conseguiu abandonar as drogas, a cocaína e a maconha? E ele dizia, o Senhor Jesus mudou a minha vida. No dia em que entreguei a vida a Jesus, me tornei nova criatura. E desse dia em diante, nunca mais toquei no cigarro, nunca mais toquei na droga. Porque havia um testemunho de que houve uma transformação. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Gálatas dizendo, se você é cristão, você tem que perceber que existe uma diferença entre você e aquele que não é cristão. Muitas pessoas têm desejo de mudar, mas não têm iniciativa da mudança. Alguns até tomam a decisão inicial, mas não conseguem sustentá-la por muito tempo. Sabe o que está acontecendo? Paulo está dizendo, é preciso que você entenda que é necessário mudar de vida. É preciso que você entenda que tem que mudar o seu coração, tem que mudar a sua mente, tem que mudar o seu relacionamento familiar, tem que mudar a sua atividade, o relacionamento na atividade profissional. Você é nova criatura. Lembro-me de um jovem que me disse, eu nunca senti mudança na minha vida. Eu fui criado na igreja, meu pai é cristão, minha mãe é cristã, fui criado na igreja, eu conheço a Bíblia, eu conheço vários hinos, mas nunca senti que houve transformação na minha vida. E eu disse a ele, você precisa aceitar Jesus. E ele me olhou e disse, mas eu fui criado na igreja. E eu disse, amém por isso. Mas aquele que tem uma experiência com Jesus, Paulo está dizendo, ela é inesquecível. Pergunte a alguém que entregou a vida a Jesus, essa pessoa vai dizer, foi no dia tal, do mês tal, do ano tal, eu estava voltando da escola, eu estava no trabalho, eu estava na praia, eu estava no estádio de futebol. Ele sabe exatamente quando foi que aconteceu a sua conversão. Paulo está dizendo àqueles que estavam na Galácia, desde agora ninguém mais me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas do que eu tenho padecido por Cristo Jesus.
Paulo está dizendo, eu sei exatamente o que está acontecendo comigo. Eu aceitei Jesus, estou enfrentando dificuldades, mas eu sei que eu sou cristão, que entreguei a vida ao Senhor, que eu sou nova criatura nas mãos de Deus. Você pode dizer isto? Você tem essa convicção? Paulo ainda diz, não zombem de Deus, não erreis nesta mesma carta, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo isso ele está dizendo à mesma igreja, a uma igreja só que estava na Galácia. Essa igreja tinha dificuldade de entender o propósito de Deus, e até hoje isso ainda acontece. Algumas pessoas, elas estão dentro da igreja como se estivessem flutuando, e o primeiro vento que bate nelas, elas são arrastadas para fora da igreja, porque elas não criaram raízes, elas não têm experiências profundas com Deus. Em qualquer lugar, em qualquer denominação, você vai encontrar pessoas assim. Gente vazia, gente que não tem experiência com o Espírito Santo de Deus, gente que não foi tocada, gente que não foi transformada pelo poder de Deus. E Paulo estava preocupado com isto. E ele diz, olha só, nós precisamos entender que a carne contende com o Espírito. Ou seja, a vontade humana está em choque permanente com a vontade de Deus. Lembro-me do pastor Nilson do Amaral Fanini dando entrevista para um dos jornais mais conceituados do nosso país. E aí a repórter disse, e a vontade de Deus e a vontade do homem? E ele disse, elas são como os trilhos do trem. E elas vão na mesma direção. E a repórter disse, então quer dizer que elas nunca se encontram? E o pastor Fanini olhou para a repórter e disse, pelo menos elas andam lado a lado. É preciso entender, Paulo está dizendo, a igreja da Galácia, que o Espírito de Deus, ele quer andar lado a lado com o seu Espírito, ele não vai se confrontar com você, ele não vai violentar a sua vontade, ele vai respeitar você nas decisões que você quiser tomar. Mas é preciso que você entenda que ele está lado a lado com você o tempo todo. E aí então ele coloca uma lista para que as pessoas possam entender. E aí vem Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Ele vai falar, olha, o desejo que as pessoas estão sentindo são desejos da carne. E a partir do versículo seguinte, o versículo 17, ele dá uma lista de todos os pecados, de todos os desejos da carne. São desejos contrários à vontade de Deus. E eles conflitam o tempo todo com a vontade de Deus. Ser cristão, Paulo está dizendo aos Gálatas, não é fácil. É um grande desafio. Se você quer servir ao Senhor, você vai ter que entender que é um grande desafio. E aí, provavelmente é desencorajadora a lista apresentada por Paulo. Diz, olha, os beberrões, os idólatras, os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. E ele vai dizer, ó, se você sente ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, você não pode herdar o reino dos céus. E aí eles ficam pensando, provavelmente, então a gente não vai para o céu. Paulo está dizendo, se você receber Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus virá sobre você. E então você vai receber os frutos do Espírito Santo. Se você quer mudar, eu conheço muita gente que já fez de tudo para mudar. Já foi à igreja, já foi batizado e não mudou. Conheço pessoas que tomaram decisões, tomaram iniciativas, mas não conseguiram concluir. Pastor Paulo Henriques, que já faleceu, foi membro da igreja aqui, há parentes seus aqui, ele dizia, muitas vezes o que falta a alguma pessoa não é iniciativa, mas é acabativa. Ou seja,
No entendimento dele, muitas pessoas começam bem. Algumas pessoas até tomam a decisão certa, mas não conseguem levar adiante esta decisão. Aí Jesus está dizendo à igreja: mas se você deixar o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida, então ele vai produzir frutos do Espírito. Você sente ódio e não consegue perdoar alguém? Jesus diz: o fruto do Espírito é o amor. Para perdoar, você nunca vai conseguir perdoar por você mesmo. Não adianta dizer: eu já me esforcei, eu já fiz de tudo, eu já tentei. Não adianta. Você terá que aprender a deixar o Espírito Santo produzir esse fruto do Espírito em você, chamado amor. Gálatas 5:22. Pastor, eu não consigo ter paciência. E nunca vai conseguir, porque quem produz esse fruto em você é o Espírito Santo de Deus. Jesus está dizendo à igreja, eu imagino a igreja desesperada dizendo: mas nós não conseguimos mudar, nós não conseguimos dias novos, nós continuamos as mesmas pessoas. Ele está dizendo: mas o fruto que vocês estão querendo é amor, longanimidade, paciência, é isso que vocês estão querendo? Jesus está dizendo: isso é fruto do Espírito Santo, é Ele quem vai produzir isso em vocês. E às vezes a coisa é simples. Lembro-me do testemunho de Débora de Sensen. Ela foi transferida para uma cidade distante e todos os dias, à noite, ela orava pela mãe dela. E a mãe dela nunca havia tomado uma decisão ao lado de Cristo. E Débora de Sensen compartilha que uma noite ela dobrou os joelhos e ela, na sua oração muito sincera com Deus, disse: Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu tenho orado e todas as minhas estratégias, elas ruíram, deram em nada. E eu não sei o que fazer. Eu gostaria que o Senhor me ensinasse o que eu posso fazer para levar a minha mãe aos pés de Cristo. E ela disse que uma voz suave, enquanto sozinha no quarto orava, veio à sua mente, ao seu coração, dizendo: ore para que ela se lembre de ir à igreja aos domingos. E ela disse: eu achei aquilo tão pouco, mas eu estava sozinha. E ela disse que então juntou as mãos, fechou os olhos, a cabeça já estava sobre a cama. E então ela disse: Deus, lembra minha mãe de ir à igreja. E ela disse: eu terminei aquela oração, mas pareceu tão simples. Dias depois, pouco tempo depois, minha mãe me mandou uma carta dizendo que havia se convertido e queria ser batizada. E gostaria que eu pudesse ir ao batismo dela. E ela disse: eu fiquei perplexa, surpresa. E eu disse: mãe, que coisa extraordinária. E como foi que isso aconteceu? Quem evangelizou a senhora? E ela disse: ninguém. Ninguém, mãe? Disse: não. Eu estava em casa e eu senti uma vontade. Alguma coisa aconteceu no meu coração. E eu senti um desejo irresistível de ir à igreja. E eu fui pela manhã e ouvi a mensagem. E voltei para casa. E eu pensei: já fui pela manhã. E quando a tarde foi chegando de tardinha, aquele desejo voltou, tomou conta do meu coração. Tomei banho, troquei de roupa e fui à igreja, ouvi a mensagem e entreguei a vida a Jesus. E foi assim. E ela disse: mãe, que dia foi que a senhora foi pela primeira vez? E ela disse: a primeira vez foi no dia tal. E Débora disse: era exatamente quando eu estava orando pela minha mãe. Deus estava agindo no coração dela. O cristianismo, ele não tem grandes segredos a serem desvendados. O cristianismo não tem grandes enigmas a serem desvendados. Ele é muito simples. Jesus está dizendo: vocês querem amor, longanimidade, paciência, temperança, alegria? Vocês querem isto?
Jesus disse: o Espírito Santo pode produzir no coração de vocês. Mas há na relação de Jesus um fruto que para mim é um dos mais preciosos dentre aqueles relatados por Jesus, ou Paulo aos Gálatas. Qual é, pastor? Domínio próprio. Como assim? Isso mesmo. Diz Gálatas 5:22, ele vai dizer que o fruto, que o domínio próprio é um fruto produzido pelo Espírito Santo. Eu já trabalhei algumas vezes, ou várias vezes, em presídios, e encontrei pessoas que por falta de domínio próprio, elas amavam, elas até tinham alguma alegria, mas por causa da falta do domínio próprio, perderam, colocaram tudo a perder. Conheço pessoas boas que fazem propósitos de levar adiante uma vida nova, um casamento novo, um relacionamento novo, um cuidado novo sobre os filhos. Mas por falta de domínio próprio, essas pessoas colocam tudo a perder. Quantas pessoas, quantos casamentos acabam por falta de domínio próprio? Quantos filhos vão embora de casa por falta de domínio próprio? Quantos jovens entram pelo caminho das drogas ou da bebida alcoólica por falta de domínio próprio? Quantas famílias estão chorando profundamente por falta de domínio próprio? A igreja da Galácia e tal, eu imagino lendo a carta de Paulo em silêncio. E Paulo dizendo: vocês precisam ter domínio próprio. Você não consegue ter domínio próprio? Eu quero te dar uma notícia. Isto é fruto do Espírito Santo de Deus. Só Deus pode produzir isso em você. E como é que eu faço para que o Espírito Santo produza isso em mim, pastor? Entrega a sua vida a Jesus. Jesus disse aos discípulos: eu vou, mas eu vou enviar a vocês o Espírito Consolador, o Espírito Santo. E todo aquele que recebe a Jesus, o Espírito Santo vem morar nele e produzir os frutos do Espírito. Você quer fazer isso? Você quer ter esses frutos? Quer ter domínio próprio? Entregue sua vida a Jesus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Diga ao Senhor nessa noite, se você sentir o desejo: Senhor Jesus, eu quero ter os frutos do Espírito. Mas antes disto, eu quero ter o Espírito para que produza os frutos em mim. Por isso, esta noite eu abro o meu coração e eu recebo Jesus como Senhor da minha vida. Vem, Jesus. Vem, Espírito Santo, habitar em mim. Você quer fazer isto? Parece uma coisa boba, simples demais, como a oração de Débora de Sense. Senhor, lembra minha mãe de ir à igreja? Que oração simples. Jesus, vem morar em mim. Espírito Santo, vem habitar em mim. Parece muito fácil. Mas o cristianismo é assim. É simples. Basta você abrir o seu coração e deixar Jesus entrar. Então diga: entra, Jesus. Vem ser o meu Senhor e o meu Salvador. Vamos orar? Você quer entregar sua vida a Jesus? Senhor Jesus, esta noite eu abro o meu coração e eu quero receber o Espírito Santo em mim, para que possa produzir frutos do Espírito em mim, para que eu possa viver uma vida abençoada na presença do Senhor e para que eu possa ser salvo por Jesus. Em nome de Jesus eu entrego a minha vida. Amém. Amém. Parabéns. Que Deus abençoe.
Se você esta noite está tomando essa decisão, coloque no grupo, coloque aí no Facebook ou então no YouTube, para que possamos orar por você. Coloque: eu esta noite abri meu coração e entreguei minha vida a Jesus. Orem por mim. Eu e pastor Marcelo teremos prazer em orar por você. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.